O orgulho pode nos levar a grandes quedas. Segunda-feira é dia da palavra de Deus e é sobre isso que a gente vai falar rapidamente no dia de hoje. Na Bíblia, nós temos a história de um rei grandioso que foi usado por Deus para trazer juízo a Jerusalém. Deus usou esse rei para oprimir o próprio povo dele. Porque Deus levou esse rei até Jerusalém e esse rei roubou todos os utensílios da casa de Deus, de ouro, de prata, de bronze, e juntamente com tudo que ele levou, todas as riquezas, ele também levou muitos povos em cativeiro. E então, esse rei muito poderoso, que também tinha muitos prisioneiros que eram servos de Deus, nós podemos pensar, esse rei merece o de pior, porque esse rei maltratou muito do povo de Deus. Muito dos servos do Senhor foram maltratados por aquele rei. E tinha um servo de Deus que estava lá na Babilônia e era servo desse rei. Você sabe do rei que eu estou falando? Digita aí nos comentários o nome desse rei. Esse rei teve um sonho. E ele sonhou que uma árvore enorme cresceu. E o seu tronco era muito grande. E a folhagem, os pássaros todos se aninhavam na folhagem daquela árvore. Dos frutos daquela árvore, os animais se alimentavam. Então ele viu aquela grandiosidade daquela árvore naquele sonho. Mas ele viu que um anjo do Senhor aparecia e falava: corte a árvore e deixe somente o tronco. E acorrente o tronco dessa árvore. Deixe esse tronco amarrado. E esse rei teve esse sonho e chamou todos os povos ali, os intérpretes, os astrólogos, para interpretar o sonho dele. E ninguém conseguia interpretar o sonho desse rei. Já sabe de qual rei eu estou falando? Isso mesmo, Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor. Acontece que dentre aqueles servos do rei, havia um servo de Deus chamado Daniel, que o rei havia mudado o nome para Belsassar. Então, o rei chamou todos os intérpretes e os intérpretes não puderam explicar o sonho. Então, ele chama Daniel. E quando Daniel vem até o rei, o que eu acho muitíssimo importante é que o rei pede para Daniel aquela explicação e ele já começa falando com Daniel: Daniel, eu sei que em você habita o Espírito dos deuses santos. O Espírito dos deuses santos, ainda que ele não sabia, né, que é o Espírito Santo de Deus, ele fala o Espírito dos deuses santos. Se você abrir sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 4, a partir do versículo 19, está lá a história. Daniel interpreta o sonho. E depois vai também estar a história do cumprimento do sonho. Então, o que acontece é que Daniel entendeu qual era a interpretação daquele sonho. E Daniel ficou atônito, ele ficou pasmo. Quando o rei contou o sonho, Daniel... Gente, para pensar aqui comigo. Nós agiríamos, será, da mesma forma que Daniel agiu? Você agiria da mesma forma que Daniel agiu? Olha só, imagina alguém que te levou cativo, que te levou cativa para uma outra terra. Agora você é um prisioneiro desse rei e agora você interpreta esse sonho. Quando Daniel viu, quando Deus revelou para Daniel de que se tratava a interpretação daquele sonho, Daniel ficou pasmo, ficou atônico. E a Bíblia nos relata que Daniel ficou por 1 hora sem conseguir falar. Então o rei falou: Daniel, não te espante, nem com o sonho, nem com a interpretação do sonho. Pode me falar, pode me falar. E Daniel, humildemente e com medo daquela interpretação, Daniel começa falando: ó rei, que a interpretação desse sonho seja para os que te odeiam, seja para os teus inimigos e não para ti. Se fosse outro, já falava assim:
Ah, rei, agora Deus está te trazendo justiça por tudo que você fez ao povo dele. E eis a interpretação do sonho. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai te fazer descer para o pó. Porque a interpretação do sonho era o seguinte: ó rei, a árvore que você viu é você. Você se tornou um rei poderosíssimo. Todos estão debaixo do teu controle. Mas ainda tem um controle acima do teu, ó rei. O controle do Deus que está acima de tudo e de todos. Ele manda em tudo e em todos. Do menor ao maior homem da terra, o Senhor controla. Tudo, nada foge ao controle de Deus. Ele observa tudo e na hora certa ele traz o juízo. E agora o juízo chegava para aquele rei. Mas Daniel contou aquela interpretação humildemente. Então Daniel fala: olha, rei, essa árvore é você. E Deus vai te trazer juízo. Você vai se transformar quase que em um louco. Vai perder o seu juízo. Vai perder a noção de todas as coisas. E vai para o campo. Viver como animal. Comer como animal. Pegar sol e chuva. E a Bíblia nos relata que foi isso que aconteceu com aquele rei. Porque quando Daniel entregou essa revelação para o rei, ele ainda deu um alerta: ô rei, muda teu comportamento, ajude os pobres, se humilhe na presença do Senhor, quem sabe o Senhor muda essa sentença. Mas a Bíblia diz que não foi isso que aconteceu. E 1 ano depois, o rei estava no seu palácio, observando tudo que ele havia construído e dizendo: ó grande Babilônia, que eu mesmo fiz. E foi nessa hora que ele perdeu o juízo e virou um louco. E ficou por 7 anos pastando como se fosse animal. 7 anos como um louco, comendo como um bicho. As unhas cresceram, pelo cresceu sobre o seu corpo e ele não era nada. Até que a própria Bíblia nos diz que ele olhou para os céus e lembrou de Deus e deu glórias a Deus e glorificou a Deus. E aí Deus o restabeleceu ele ao trono dele e ele pôde glorificar a Deus. Ele mudou o seu comportamento. Se você ler no livro de Daniel, no capítulo 4, do versículo 19 ao versículo 37, você vai ver essa história. Olha só para você ver, ó. O cumprimento do sonho. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, porque ao cabo de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: porventura não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e te lançarão de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois. Passarão 7 anos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra do Senhor sobre Nabucodonosor. E ele foi tirado dentre os homens, comia erva como boi, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como penas de águia e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo, louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa estorvar sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor,
Buscaram-me os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória maior do que nunca. E ele termina assim, ó, o versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Deus pode humilhar os que andam na soberba. E Deus humilhou Nabucodonosor. Mas ele reconheceu e se humilhou perante o Senhor. E 7 anos depois, ele pôde ser restabelecido no trono. É um momento de reflexão para cada um de nós. Que nós venhamos aprender a ser manso e humilde de coração. Aprender com Cristo a ser manso e humilde de coração. Para que o orgulho, a soberba não venha nos derrubar. Amém? Que Jesus abençoe poderosamente a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, eu vou ficar muito grata.